Vamos perder algum tempo à semelhança do vídeo anterior que eu coloquei aqui no canal, onde fiz uma brevíssima análise sobre o ecossistema JavaScript para falar um pouco sobre o PHP, que é um dos conteúdos principais do canal. E para termos uma noção de como é que está o mercado do PHP, pelo menos com os dados de 2022, uma vez que são dados já consolidados. Aqui estamos a falar do site da JetBrains. A JetBrains é conhecida como uma empresa muito especialista em desenvolver IDEs, isto é, Interface Development Environments, para trabalhar com várias linguagens de programação. Tem aquele que é considerado o melhor editor de código para PHP, que é o PHP Storm. Independentemente disso, eles têm aqui alguns surveys muito interessantes sobre várias tecnologias. Aqui vai nos interessar em particular o PHP e com dados de 2022, existem dados de anos anteriores que também vocês poderão explorar. Basta procurarem o site JetBrains e vão chegar certamente aqui com alguma facilidade. Bom, aqui nós temos de facto várias informações muito interessantes para percebermos como é que o mercado do PHP está a evoluir. E estas perguntas foram apresentadas apenas para os programadores que escolheram o PHP como uma das 3 linguagens de programação principais. Como é óbvio, quem trabalha na área do desenvolvimento não usa apenas uma tecnologia. Então repara no seguinte, quais são as versões de PHP que são utilizadas mais em 2022? Bom, ainda existe residualmente muita gente a utilizar o PHP 7.4, às vezes porque trabalham com legacy code, isto é, plataformas que ainda não estão compatíveis com a versão do PHP 8 e por conseguinte estão ali muito presos. Então a popularidade do PHP 8.1, a versão mais recente, neste caso já não é a versão 8.2, está a crescer rapidamente. Como podes verificar aqui, ele foi crescendo assim que apareceu, de 34 para 41, já vai em 46, mas ainda há aqui alguma resistência. Apesar do fim de suporte ativo, o PHP 7.4 continua sendo uma versão mais usada porque existe em muitos servidores. Depois temos aqui quais os ambientes de desenvolvimento de PHP que os programadores costumam utilizar. Ora, o uso do ambiente de desenvolvimento local continua a ser o mais popular, isto é, colocarmos um Champ, um Laragon desta vida, um WAMP Server, etc. E aqui tem uma cota ainda muito resistente. De facto, o que tem vindo a crescer é a parte de containers, nomeadamente a utilização de ambientes locais em Docker, nos quais os programadores constroem um cenário com as características semelhantes àquelas que vão encontrar depois no servidor e é nessa área que trabalham. Portanto, há uma aposta aqui muito interessante que nós eventualmente poderemos vir a explorar muito em breve aqui no canal, que é, em vez de trabalharmos com um ambiente local, trabalharmos com containers. Isto é, principalmente com o Docker, que é a tecnologia mais utilizada. Há aqui apenas um downside do meu lado, neste caso, é que para ter o ambiente de containers dentro da minha máquina hospedeira, eu não posso estar em simultâneo a correr máquinas virtuais, que é a tecnologia que habitualmente uso para gravar os vídeos. Elas são incompatíveis, mas de qualquer das formas há a possibilidade, por exemplo, de instalar um Ubuntu, um sistema Linux, e depois dentro dele instalar o Docker. Tudo isto dentro de uma máquina virtual. Bom, como é que vocês fazem a depuração do código? A pergunta foi efetuada aos programadores e aqui nós temos alguns depuradores, alguns sistemas de depuração que são usados por alguns programadores e eu eventualmente posso aqui referir alguns, como é o caso do Xdebug, o ZenDebugger ou o PHP-DGB, ou DBG neste caso, mas a maior parte das pessoas vai ainda utilizando as famosas funções vardump, udai, o dump and die ou o dump, etc. Isto é, muita gente quando trabalha aqui nos dumps está a utilizar este tipo de formalidades para tentar perceber onde é que o código está, onde é que ele trava, como é que estão os dados em determinadas partes desse código. Em relação às frameworks não há grande novidade, o Laravel continua a ser e continuará a ser o rei senhor, seguido aqui do Symfony, que é muito utilizado para projetos muito específicos. Aqui o WordPress aparece como uma framework, mas obviamente que é considerado mais um Content Management System, um CMS. E depois temos aqui o CodeIgniter com uma pequena cota de mercado, mas o CodeIgniter não pode se encaixar dentro do WordPress. Isto é, o WordPress é um CMS que é bastante utilizado e ainda assim o CodeIgniter continua a ser uma solução interessante. E eu digo-vos com muita experiência na área, eu utilizo o CodeIgniter a nível profissional e continua a resolver e por vezes de uma forma muito mais performativa do que o Laravel. Isto é, o CodeIgniter tem tendência a ser mais rápido e não tem problemas de segurança. Okay? É muito importante terem esta noção. Eu desenvolvo aplicações a nível profissional que são submetidas com regularidade a testes de intrusão e
conseguimos ter com o CodeIgniter uma solução muito fiável. Bom, aqui depois há uma pergunta muito importante. Nos dias que correm existe muito código assíncrono e aqui é perguntado se usam alguma biblioteca ou framework para PHP assíncrono. E a maior parte dos programadores de PHP não usam. Porquê? O PHP não é conhecido como uma linguagem assíncrona, ok? Então, há aqui algum crescimento. Depois há aqui um React PHP, o Swole, que eu não conheço, o AMP. Enfim, são tecnologias que eu nunca experimentei. No entanto, a programação assíncrona está tendencialmente associada ao JavaScript e não ao PHP. Como é que você executa as suas aplicações PHP em produção? Num servidor ou numa máquina virtual é o mais comum. Numa hospedagem compartilhada, existe ainda muito, nomeadamente quando queremos ter um custo muito baixo em termos de operação, em termos de produção, e depois há aqui residualmente outro tipo de respostas. A maioria dos programadores de PHP executa as aplicações em servidores web ou máquinas virtuais. Com a sua natureza não partilhar nada, o PHP sempre está pronto para um mundo sem servidor, ok? Mas, de qualquer das formas, é aqui que é neste universo que nós estamos a falar. É bom ver que o Brief e o Laravel Vapor, que são coisas relacionadas com o Laravel, neste caso, o Vapor, a crescer com suporte para o AWS Lambda, que é uma forma de a Amazon Web Services alojar as nossas soluções. Okay? Depois, qual é que repositório de composers você utiliza? Obviamente o Packages continua a ser o rei e senhor e será durante muito tempo, e depois há aqui outras coisas residuais. Há inclusive 21% de programadores que dizem que nem sequer usam composers, o que é uma coisa que a mim me faz muita confusão. Aqui depois eu vou deixar aqui um disclaimer. Eu penso que o editor que você usa com mais frequência, eu tenho alguma tendência a dizer que este valor foi inflacionado, porque estamos obviamente no site da JetBrains e eles nunca iriam colocar o PHP Storm com um valor mais baixo do que pelo menos o dobro do Visual Studio Code. Ainda assim, eu continuo a achar que o Visual Studio Code deverá ter uma cota substancialmente maior do que esta que aqui é apresentada. Não consigo dizer, não tenho dados, como é óbvio, vou apenas especular que o Visual Studio Code terá um nível de utilização muito próximo do PHP Storm ou até eventualmente superior, por uma razão básica e elementar. É que o PHP Storm tem uma mensalidade ou uma anuidade e o Visual Studio Code é completamente gratuito. Portanto, dito isto, eu não vou dar muito crédito a este gráfico que aqui está. Quais são os frameworks que você costuma utilizar para fazer testes unitários? Obviamente que o PHP Unity continua a ser o rei e senhor e existe muita gente que não escreve testes para PHP. Porquê que aparece muita gente que não escreve testes para PHP e isto pode parecer uma falta de cuidado no desenvolvimento das aplicações? É que a construção de testes unitários para PHP demora tempo e tradicionalmente as empresas não estão disponíveis para pagar aos seus programadores o tempo que demora a criar os testes. Essa é a principal razão para termos muita gente que não escreve testes para PHP e o que vão fazendo é aquele sistema dos debugs, fazendo uns var dumps, etc. e testando isso da melhor forma sem terem que perder o tempo a fazer testes unitários. Quais são as ferramentas de qualidade adicionais que você usa regularmente? Isto é uma área que eu, muito sinceramente, nunca explorei e eu eventualmente estarei aqui, não, de certeza que estarei aqui nestes 46% que não usam nenhuma opção para fazer este tipo de survey, basicamente. Quais são os motores de modelo que você utiliza? Que os motores de modelo é basicamente se usamos algum tipo de template engine. Obviamente que o Blade aparece aqui com uma utilização maior porque é o rendering do próprio Laravel, ok? Que vem incluído no Laravel. O Laravel utiliza o Blade Engine para podermos construir as nossas views. Depois temos aqui o Twig, que tem uma utilização também interessante. E depois temos aqui outras mais pequeninas e depois há muita gente que não usa sequer nenhum template engine. O que não é significativamente importante dizer que é obrigatório utilizar um template engine. O template engine acaba por ser mais um layer por cima do nosso código, que por vezes pode comprometer em pequenas frações de segundo a performance das nossas soluções. Quais ferramentas você usa para profiling ou medição de desempenho? Aqui é uma área que habitualmente poucas pessoas acabam por testar. E como é que você preferiria que o PHP evoluísse? Obviamente o equilíbrio está bom no momento. A maior parte das pessoas acha que a evolução do PHP tem vindo a ser
uma evolução esperada, ok? E muitos gostariam de novos recursos, mas menos quebras de compatibilidade binária. Isto é, queremos que o PHP evolua, mas que não seja com muitas funções descontinuadas, muitos warnings, muita necessidade de refazer código entre versões de PHP. Portanto, os programadores de PHP estão satisfeitos maioritariamente com a forma como PHP tem vindo a evoluir e, mais uma vez, eu não poderia deixar de fechar este vídeo com a expressão de que todas aquelas vontades expressas por muitos programadores de que o PHP está a morrer, enfim, não está a morrer. Pode não ser atualmente a tecnologia mais utilizada para o desenvolvimento web, mas é com certeza aquela que vai alimentando a maior parte da web. É o PHP, independentemente de todas as queixas sobre questões de segurança, etc. A maior parte das vezes, aqueles que indicam que o PHP é inseguro são exatamente aquelas pessoas que nunca trabalharam de forma aprofundada e com inteligência o PHP. O PHP continua a ser uma excelente solução para encontrar resoluções para os problemas da web e eu continuo a apostar no PHP. Ainda assim, obviamente, o JavaScript tem ganhado mercado, eventualmente estás à procura de emprego dentro da área do desenvolvimento web, invariavelmente vais ter que passar pelo JavaScript, apesar do PHP te dar uma boa base para poderes evoluir para qualquer outro tipo de linguagem de programação.